O futebol brasileiro é um fenômeno de muita repercussão, tanto em solo nacional como até internacional. Recentemente, o Palmeiras vem ganhando os holofotes do mundo todo graças às revelações que vem trazendo de sua base. O caso mais lembrado é o de Endrick, jogador que brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, transmitido pela Rede Vida em 2022. Recentemente, foi contratado pelo Real Madrid, porém, o jogador só viaja para o gigante espanhol em meados de 2024, quando completará seus 18 anos. E ainda tem outros jogadores despontando na base do Verdão, o que aumenta a procura de clubes do exterior. A fase do clube é muito boa, e um dos maiores sucessos que um clube pode alcançar é se sobressair contra um rival em um clássico. E nessa quinta, o Verdão enfrenta nada menos que o Corinthians, para um jogo que promete ser fundamental para a manutenção da boa fase alviverde. E para acompanhar um pouco mais sobre as notícias do Palmeiras e do futebol nacional, fique com a gente no Bendita Hora. Pois é, minha gente, olha o assunto, que assunto chato, né? Falar do Palmeiras, me aborrece esse assunto. Imagina, minha gente, por isso, tenho a alegria de trazer aqui de uma maneira presente, eu prometi, ele que é o maior jornalista do mundo. Eu tenho a alegria de trazer aqui ele, William Lopes. Boa tarde, William. Que alegria, hein? Muito obrigado pelas suas palavras, padre, sua bênção. Deus abençoe, meu querido. Que alegria estar aqui, poder conversar com vocês, falar desse momento bom do Palmeiras e gentileza dele também, né? Eu costumo dizer que eu sou o segundo maior e o segundo melhor, porque o primeiro são todos os outros. Imagina, como é modesto esse homem. Mas tudo bem, padre? William, como é que vai? É uma alegria, cara. É bacana ter você aqui também. A alegria toda minha, mas você tá numa felicidade. Quando sai você aqui, é pelo meu carinho, que não pode... Claro. Que nunca deixa de faltar essa minha admiração e meu carinho por você. Obrigado. Olha lá, você de novo. Mas você está vivendo uma grande fase, né? Palmeiras como torcedor do Palmeiras, impecável. Impecável. Mas você sabe que eu já vou fazer, vou acoplar a minha pergunta, uma coisa que eu acho importante os nossos telespectadores saberem disso. Eu me lembro que Deus me fez padre em 2007. Então, são praticamente 15 anos que eu fui. E quando eu entrei no seminário, o Palmeiras, meu time de coração, era uma draga. Ele já tinha caído, acho que, se eu não me engano, a primeira vez na segunda divisão. O Palmeiras não vinha bem das pernas há muito tempo. Aí eu pensei, poxa, Senhor, eu vou entregar minha vida para Ti. Eu espero que o Palmeiras melhore. Aí fui ordenado, mesmo assim, o Palmeiras caiu acho que pela segunda vez ele caiu na segunda divisão. Foi um período longo, terrível do Palmeiras. E eu fui vendo outros times crescerem. Realmente, de uns anos para cá, a gente está tendo, assim, vendo um grande trabalho sendo realizado, não é, William, no Palmeiras? E eu acredito que são vários motivos que está levando a essa equipe do Palmeiras a se transformar hoje em um dos maiores campeões do Brasil nesse momento. Na sua opinião, como grande observador jornalista que você é, William, por que o Palmeiras vem numa crescente tão legal, cara? Independente agora de eu ser palmeirense ou não, é realmente algo para ser observado, né? É a administração que conta muito, né? Não é só dentro do campo. Para você ter o sucesso dentro do campo, começa lá atrás, começa na administração do clube. O clube está bem, o clube está com as contas em dia, o clube tem investimento para fazer, tem uma empresa boa, como tem parceiros maravilhosos, e essa administração dá resultado. Então você consegue contratar e saber contratar. Tem muita gente que contrata, gasta um mundo de dinheiro e não faz contratação correta, né? O Palmeiras tem dinheiro, olha só a atual gestão. Tem chance de contratar jogador, mas está sabendo esperar o momento certo para contratar, né? E tem uma coisa interessante, você falou de ter o dinheiro e saber contratar, porque já ainda recente na história, o Palmeiras já vinha ganhando, mas teve um período que ele estava comprando muitos jogadores, gastou milhões com grandes jogadores e tal, e que não renderam. A gente percebeu que não foi por essa quantidade de grandes reforços que o Palmeiras parece que usou uma nova metodologia, onde a base passou a ser um investimento maior, e agora você vê os próprios torcedores palmeirenses perguntando, mais um ano que todos os outros reforçaram com medalhões por aí, e o Palmeiras não trouxe ninguém.
Esse seria quando você fala de boa administração, também está por aí? Claro. É a grande receita do futebol, é o trabalho da base, o trabalho bem feito na base, que você vai conseguir renovar o seu time com grandes jogadores que vêm da base. E todo mundo vai ganhar com isso, porque o clube vai também fazer dinheiro numa possível negociação. Olha o exemplo do Endrick. O dinheiro que vai entrar, o dinheiro que o Palmeiras ganhou na negociação do Danilo, que saiu da base. Então, aí entra outra questão, né, padre? A cabeça do jogador, as pessoas que estão em volta, a família, porque aí, do nada, e muitos jogadores, infelizmente, saem de momentos terríveis da vida, onde mora, enfim. E aí, de uma hora para outra, o futebol deixa o atleta, a mídia, né, deixa o atleta famoso e com muito dinheiro. E aí entra a personalidade, a cabeça, pés no chão. Então a gente percebe que o Palmeiras vem fazendo, até aqui, vem fazendo um trabalho excelente nesse quesito. E a gente vai mostrar um VT, eu tô louco para falar do Abel com você, que é o grande técnico aí, que é motivo de muitos elogios e também, às vezes, de muitas críticas. Eu tenho a minha opinião, independente de ser palmeirense, mas daqui a pouquinho nós falamos. Nós temos um VT que eu queria mostrar aí, sobre o próprio Abel, né? Eu estava falando, já preparamos aí. Solta aí para a gente falar um pouquinho aqui. O clássico Palmeiras e Corinthians está chegando e o Verdão vem com tudo. Após serem preservados na rodada anterior, Marcos Rocha, Murilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Endrick podem estar de volta ao time titular. A expectativa é que Abel Ferreira comece o jogo com Everton no gol. O já citado Marcos Rocha deve figurar em uma zaga formada por Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, pelo lado esquerdo. Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga devem compor o meio de campo, com Veiga jogando centralizado. Já no ataque, o Alviverde possuiria Dudu, Endrick e Rony, fechando assim a possível escalação. Para mais informações, fique com a gente! Olha aí, William, amanhã nós estamos numa grande expectativa, é um grande clássico, né? É um clássico praticamente nacional. Palmeiras e Corinthians sempre foi e é ainda uma grande competitividade entre um e outro. São dois grandes, gigantes times do continente, vamos dizer assim, né? Palmeiras e campeões de tudo. O papel do Abel como técnico, eu acredito que está sendo também muito importante nesse investimento que o Palmeiras vem fazendo de uma grande administração, que ele sabe fazer uma leitura do jogador, que às vezes não é a função própria daquele jogador, mas parece que ele faz um treino e um trabalho psicológico que o cara consegue desenvolver coisas fantásticas num setor que o jogador nunca fez. Por exemplo, ele está fazendo isso com o Gabriel Menino, ele já fez isso com o Dudu, ele já fez isso com o Rony, que teve que mudar a sua posição. E isso dá um nó na cabeça daquele que vai enfrentar o Palmeiras. O Abel Ferreira, ele é considerado também uma dessas, bom sentido da palavra, uma das armas que o Palmeiras achou bem para se fazer um time campeão? Sim, sem dúvida. Realmente, o Abel faz a diferença, principalmente no aspecto psicológico. Ele é muito estudioso, trouxe uma comissão técnica que ajuda muito nesse trabalho. E quem não gosta, quem critica muito o Abel, é por causa daquelas reclamações dele à beira ali do gramado, quando ele está na frente do banco de reservas, reclamando da arbitragem e tal. E até sendo expulso demais em alguns momentos. Aí vem essa crítica. Mas para o palmeirense, o Abel não tem técnico melhor para se trabalhar no clube. E fora, voltando de novo ao lado psicológico que o senhor falou, padre, é fundamental, porque ele consegue passar para o atleta exatamente esse foco, seja um jogo não tão importante, né? Vou fazer um paralelo aqui. A seleção brasileira vai jogar amistosamente dia 25 de março. É o primeiro amistoso do Brasil. Não vale nada, quem está chegando vai mostrar serviço, claro, mas está no psicológico do atleta. Não vale nada, vamos jogar de qualquer jeito. O Abel não. É um jogo que não vale nada, mas o Abel está lá botando na cabeça do atleta de uma tal maneira de concentração e do jogador, como se fala muito no futebol, né, de comer grama, né? É uma gíria que usa no futebol, que o jogador tem que comer grama. Então essa concentração que o Abel passa para o atleta
do trabalho psicológico, da inteligência, é fundamental. É fundamental. E a gente percebe assim, e isso acho que trazendo até para o mundo, fora do mundo do futebol, a gente trabalha isso muito na psicologia. Quando uma pessoa ela é diferenciada, ela se destaca no meio profissional, ou a gente fala no meio onde a gente está, a gente passa a ser um alvo não só daquilo que outra pessoa também quer observar para ver o porquê que você é diferente, como também, eu acho que gera um pouco essa questão dos ciúmes também, né? Porque ele é um estrangeiro, ele não é um brasileiro, apesar de falar o nosso mesmo idioma, mas a gente percebe assim, não todos os jornalistas, inclusive você é um deles, né? Que tem uma cabeça boa, que elogia o trabalho, está falando, está mostrando aqui, ó, né? O quanto você admira o bom profissional que ele é. Mas a gente percebe que tem muitos jornalistas levados por uma onda de criticar ele violentamente e também os próprios técnicos, né? Realmente isso daí mostra algo que vai fora do campo, ou seja, toda vez que alguém começa a trazer um novo, que dá certo e destaca, realmente isso a gente tem que também trabalhar, porque a gente vai ser alvo de elogio e de muitas pressões em cima da gente, né? A pressão é diária em todos os aspectos. Quando você é bom, você tem que esperar tudo isso. Exatamente. Para manter o regulamento, o resultado, melhor dizendo, né? Você tem um resultado positivo, então a tendência é que o Muricy Ramalho fala isso também muito, que o jogador tem que ter fome. Porque se o jogador começa a ganhar tudo, a fome acaba, né? E aí ele não vai correr como ele tem que correr. Então é também um exemplo para ser seguido, que o Abel mantém. Então o Palmeiras ganhou uma Libertadores, vai brigar para ganhar outra vez, e assim vai, né? Chegou a disputar o Mundial, quase foi para outro Mundial, né? Por questões de resultados, coisas de jogo, não chegou a mais um Mundial. E o Palmeiras estava na sequência de disputar Mundial, que uma hora ia ser campeão do mundo. Sim. É natural isso, né? Como vai brigar de novo esse ano. O time está montadinho, preparado, mesmo sem contratar, mesmo com esse trabalho de base que está sendo fundamental, está pronto. O Palmeiras está pronto para brigar. Hoje, qual é o melhor time no papel? É o Flamengo? É. Flamengo no papel. Mas tá brigando e ganhou do Flamengo agora, da Supercopa. Para você, como jornalista, como um amante do futebol, como eu também, gosto demais do futebol, independentemente agora do coração, do time, etc. Amanhã é um grande clássico. A gente sabe que por mais que o Palmeiras esteja e está numa grande fase, com tudo isso que a gente está falando, esse repertório todinho do Palmeiras é impecável. Mas quando se fala de um derby contra o Corinthians, na casa do Corinthians, todo mundo quer tirar um proveito do Palmeiras. Claro. E se o Corinthians conseguir, né, tirar uma vitória, isso muda a chave lá para o time do Corinthians muito, não é? E para qualquer outro time também, mas principalmente para o Corinthians. Na sua opinião, o que você acha que amanhã nós podemos esperar desse jogão aí? Padre, eu costumo analisar todos os ângulos. Primeiro, em termos de resultado e classificação, não interessa nada esse jogo. Calma, o clássico então, vale muito. O Palmeiras está bem resolvido. Pontuação, o Corinthians vai estar classificado, mais dias, menos dias, e o Palmeiras também. Ponto, é uma coisa. Agora, quem perde um clássico, a pressão vem com fica tudo. Em cima, né? Vai a torcida em cima, vem tudo. A mídia, vai todo mundo tirar sarro. Aí vem cá, o Palmeiras tem mais time. Um time mais preparado. O Corinthians está vivendo, desde quando começou o ano, o pior momento. Não é assim também pior momento, é porque vem de 2 resultados que não foram vitórias. Mas que gosta de melhorar em cima do Palmeiras. Isso. E geralmente em clássico, às vezes ou muitas vezes, o time que está por baixo surpreende. É uma gangorra. Né? Isso acontece. Porque o jogador vai jogar diferente contra um Palmeiras. Vai. Não há dúvida. Ainda mais o Corinthians. Ainda mais o Corinthians pela rivalidade, pela tradição e tudo mais. Tem bons jogadores também, vamos Também tem muito bons claro, jogadores. Né? Você, corintiano, acredite no seu time, tem um bom time. Olha lá. Pois é, só não gostei dessa musiquinha aí, viu, Rodrigo? Depois a gente vai conversar. Agora, no programa do Padre Marcos, não. No meu programa a gente só pode falar até o nome Curi, mas não pode tocar a música do Corinthians aqui. Tá bom, Rodrigo? Ó, William, nós vamos ver agora. Aqui é a parte que a gente não gostaria de falar, mas tem que ser dita. O quê? As terríveis brigas de torcida. Vamos acompanhar esse VT aí, que essa é a parte chata de falar de futebol. O futebol é muito reconhecido pelas suas torcidas.
Sem os torcedores, o esporte perderia o brilho e a emoção que somente esses grupos podem transmitir. Mas torcer não pode ser equivalente a brigar. Mesmo que os ânimos estejam à flor da pele, a animosidade pode levar a sequelas irreversíveis. Recentemente, 2 torcedores foram internados em estado grave. Quem confirma a informação é o delegado César Saad, que investiga o caso. Na sexta-feira, o delegado havia indicado que um conflito deixou 4 torcedores do Corinthians e um torcedor do Palmeiras internados. Ainda de acordo com Saad, o conflito foi ocasionado por uma emboscada armada por membros da Mancha Verde, a organizada do Palmeiras, em cima de 2 ônibus da organizada do Corinthians. A batalha aconteceu nas avenidas das Juntas Provisórias e do Estado, no Ipiranga, em São Paulo. Olha, gente, como nós gostaríamos de falar desse assunto, como assim, ó? Falar de jogar futebol tomando café. Agora, quando a gente vê essas brigas aí, William, é a parte assim que, pô, que ainda mais quando tem esses derbys aí, né? Essa rivalidade é muito grande, não só aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro tem, lá no sul do nosso país tem, no Nordeste tem. Mas aqui, infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa aí. Ô, William, você, por a sua experiência, por aquilo que você é um homem rodado no bom sentido no meio do futebol. Cara, é por isso que a gente vê. Amanhã vai ser torcida única? Sim. Lá no Corinthians? Sim. Você acha que realmente tinha que ser assim? Precisa ser assim por um motivo. Para evitar uma briga escandalosa que possa ter morte. Vê aí, ó, as pessoas se feriram gravemente, né? Mas na sua opinião, não era para ser assim. Tinha que ter um outro caminho, outra coisa a ser trabalhada com os torcedores, não é? Até porque, de moleque, eu ia no estádio e ver clássico, onde o estádio era dividido, metade de uma torcida contra metade da outra torcida. Era até bonito, né? Era bonito, sim. A rivalidade, a provocação, que parasse na provocação. Parava faz por parte, ali, parava por ali. Né? Agora, que diminuiu, comprovadamente, diminuiu sendo torcida única. Hoje é uma realidade que tem que ser mantida pelo comportamento de algumas organizadas, né? Ainda tem problema de torcedor na rua. Então, você, torcedor, preste muita atenção de colocar a tua camisa em dia errado. Às vezes você coloca a camisa em casa e sai pra rua e esquece que tem jogo do outro time. Cuidado, não faça isso, que nós chegamos a um ponto que você é inimigo. Onde já se Tolerância, viu? né? Tolerância total. Falta de respeito humano. Exato. A emboscada que a torcida do Corinthians sofreu da torcida do Palmeiras, o que é aquilo? É absurdo. Então a gente não deveria estar falando isso de novo, né? Mas é um assunto que sempre está aí, né, cara? Sempre está em pauta também. Então é lamentável, é muito triste ver essas imagens. Essa das festas nas arquibancadas são lindas, essas festas, né? Essa, por exemplo, ó, essa foi no aeroporto de Cumbica, quando o Corinthians foi jogar em 2012, embarcando para o Japão. Que foi campeão mundial. Foi campeão mundial. Olha que festa linda. Então é isso que a gente quer ver do torcedor. A briga não leva a lugar nenhum. Se fosse assim. Né? Exato. Pois é, e você vê, a gente hoje está vendo, a gente também vê muitas, hoje nos estádios, muitas mulheres, muitas criancinhas. Cara, até que ponto essas brigas, que nem essa emboscada aí, que uma torcida... Vamos deixar uma coisa bem clara. É uma parte da torcida organizada do Palmeiras. Isso não, a gente nunca pode colocar, em geral, são a torcida palmeirense. Não. Pô, eu sou padre, tem gente aí que torce pro Palmeiras. São pessoas maravilhosas, como tem gente maravilhosa os corintianos. Quando você vê uma rebeldia dessa, nós não podemos, não convém nunca falar, é a torcida do Palmeiras. Epa. É uma parte de um grupo de pessoas, de uma torcida organizada, radical, que na verdade eu não sei se a palavra pode ser torcida ou que nome nós podemos dar. Mas até que ponto isso nos inibe a levar as crianças, esposas, os maridos, para os estádios? Tem que pensar direitinho. O fato de ser torcida única ajuda. Então aí você leva um pouquinho mais tranquilo. Mas no caminho, se você... Que hoje estão essas emboscadas. As emboscadas que são um problema. Quero citar 2 coisas em cima disso. A primeira que lá no Paraná teve briga de torcida masculina.
Aí o que aconteceu para não fechar o estádio para torcedor e para os times não jogarem sem nenhuma torcida, o que foi decidido? Qual a punição? De colocar só mulher e criança no estádio. Foi lindo o que aconteceu. Puxa. A torcida do Curitiba fez sozinha, com mais de 10 mil pessoas, só mulheres e crianças menos de 12 anos. Que bacana, olha aí. Imagina como foi legal. E aí agora foi a torcida do Atlético, que também a masculina foi punida e aí só pôde entrar mulher. Foi outra grande festa. Então, isso é para falar que tem que parar esse problema de briga e problema de racismo que já passou da hora, que ninguém é inimigo de ninguém. Né? William, nosso tempo acabou, eu ficaria o programa inteiro falando de futebol com você. Eu amo esse assunto e você é um cara diferenciado. Obrigado. Uma grande competência jornalística, não só no esporte não, em tudo, hein? O homem é gabaritado em vários tipos de assuntos aí, mas o futebol é o coração dele. Cara, eu espero que a gente possa voltar a falar aqui. Voltarei. E quero só fechar uma coisa. Independente de quem torce para qual time, eu sou, não sei se é porque eu sou padre, mas eu sempre pensei isso antes de ser padre. É tão legal você ver um time representando o nosso país ser campeão do mundo. Claro. Sabe, por exemplo, porque faz tempo que a gente ganhou o último pentacampeonato, né? Eu acho que se a gente tem tantas estrelas, é para mostrar para o mundo aí fora que a gente tem futebol. Claro. Mesmo que fosse o Corinthians campeão mundial pela terceira vez, eu acho que eu seria representado pelo Brasil aí fora. Eu estou sendo muito sincero. Eu também sou assim. Tá? Então, eu acho que as pessoas deveriam pensar diferente um pouquinho o esporte, né? Achar como um divertimento e não como uma coisa pessoal. Concordo plenamente com o senhor, padre. Sou seu fã, padre. Tamo junto sempre. Grande William!